Fala pessoal, aqui é o professor Cleiton, do canal Não Confunda. Estou chegando hoje com o quadro Direto da Fonte. E hoje o quadro que nós vamos analisar é uma pintura do pintor gaúcho Pedro Weingartner, a pintura A Fazedora de Anjos. Se interessou? Vamos debater? Então chega junto, solta a vinheta! Pessoal, o professor Cleiton chegando na área mais uma vez, aqui no canal Não Confunda. Hoje o quadro Direto da Fonte, né? Você que estava esperando, você que estava aguardando, hoje temos um quadro, uma análise muito especial. Nós vamos analisar uma obra de arte, nós vamos analisar a pintura Fazedora de Anjos, do pintor gaúcho Pedro Weingartner, de 1908. É um quadro que está na Pinacoteca de São Paulo, um quadro bastante interessante, não só pela pintura em si, a história da pintura é bem interessante, mas pela discussão que ela aborda, né? A gente vai ver um quadro, eu vou entrar dentro da pintura, a gente vai fazer uma análise de todos os elementos da pintura, do quadro, e depois nós vamos fazer uma contextualização, nós vamos conversar um pouco a respeito das repercussões sociais. Lembrem-se que a história, ela estuda as mudanças e as permanências, né? As continuidades e as rupturas. Então nós vamos tentar entender um pouco, né, como era o modo de vida das pessoas no final do século XIX, no início do século XX, e perceber que existem muitas continuidades na contemporaneidade, ou seja, hoje em dia existem muitas coisas de hoje que são explicadas no passado. Vamos ver? Vamos entrar dentro da obra? Vamos lá! Bem, vamos começar aqui a análise da imagem, né? Eu estou aqui numa caixa menor para eu passear, para eu circular dentro da fonte, né, junto com vocês. Então eu vou ficar me deslocando aqui de um lado para o outro, mas a primeira coisa que eu vou fazer, eu queria que vocês observassem o quadro na sua totalidade, né? Você vai ver aqui que são 3 cenas, né? Porque realmente o quadro é um tríptico, né? O quadro A Fazedora de Anjos faz parte de 3 quadros que contam uma narrativa, que contam uma história, né? Então, antes da gente começar a descrição, eu vou dar um pequeno zoom e vou tentar passar, ó, as 3 imagens. O primeiro quadro, você vai ver claramente, né, que é uma moça chegando, né, uma festa. Nesse segundo quadro, você vai ver a mesma moça sentada numa sala. E no terceiro quadro, você vai ver a mesma senhora do segundo quadro aqui no terceiro. Mas vamos às análises. Eu queria chamar para vocês, primeiramente, a atenção para o primeiro quadro. Olha aqui, vamos ver juntos aqui o primeiro quadro. Você está vendo aqui uma moça chegando a um festejo, né? Chegando a uma festa, né? Se especula se essa festa seria um baile de carnaval ou se seria uma festa de casamento, né? Mas pelas características da carruagem que ela chega, a dama de companhia que ela vem junto com ela, então você vai perceber que é uma moça burguesa, né? Uma moça que pertence a uma classe social um pouco mais alta, né? Então é uma moça de posses que está chegando para uma festa. Mas 2 elementos vão chamar muito a atenção nesse primeiro quadro. E eu gostaria de mostrar para vocês. O primeiro elemento é esse rapaz aqui, esse jovem de cartola aqui, né, que aparentemente está aparentando galantear a moça, né? Se você for perceber, o olhar dela está virado para ele e ele está olhando para ela, né? Estão se olhando, né? Se eu podia botar o pontilhado aqui, né? Que eles estão trocando olhares. Mas uma coisa me chama a atenção, ó. É esta figura esse senhor sombrio aqui de capa vermelha. Bem, esse primeiro quadro, ele é uma referência clara à obra Fausto, né, do autor alemão Goethe. O que é o Fausto? O Fausto é a história de um homem que vendeu a alma ao diabo, né, e em troca para ter todos os seus desejos, né? E no caso de Goethe, né, o diabo, que era Mefistófeles, né, que é retratado aqui claramente por esta entidade, por esse rapaz de capa vermelha, o alvo do desejo de Fausto era Margarida. Então, claramente aqui o autor, né, Weingartner, né, ele está fazendo uma referência a esse quadro, a essa obra de Goethe, né, Fausto. Mas vamos para o segundo quadro, né? Você vai perceber que teve esse olhar e depois, como diz aquela música do El Chan, né? Depois de 9 meses você vê o resultado, né? Então você vai perceber o que aqui? Vai perceber aquela mesma moça com um bebê nos braços. E aqui você vai ver impaciente aqui ao lado dela, você vai perceber essa senhora que compõe a cena. Se a gente for analisar bem o cenário, você vai perceber que aqui
não é a casa dela, né? Não é a casa da moça, e sim a casa dessa velha senhora. Então você vai perceber que é um porão, um sótão, vai ver que aquela carruagem da primeira cena vai estar sendo retratada aqui na segunda, né? Vai estar sendo retratada como se estivesse esperando, e ela está pensando, é que ela está pensativa, ela está pensando. Mas pensando em quê? Vamos analisar os elementos adjacentes para vocês verem o que, é que ela está pensando. Primeiramente, você vai ver que aqui, ó, deitado sobre o banco, existe uma bolsa, provavelmente uma bolsa carregada com moedas. Também você vai ver aqui um pouco ao lado, ó, vai ver esta senhora que está realmente impaciente, mas vai ver que ela está com a mamadeira já pronta. E aí você pensa, mas o que é que isso tem a ver, né? O que é que ela está pensando? Esse desfecho ele vai ser dado no terceiro quadro. Quando você vem para o terceiro quadro, você vai entender o que aconteceu. Eu estou colocando ele na totalidade, mas eu vou dar um zoom para que você possa observar. Então você vai ver aqui claramente, ó, que existe um forno, e do forno está saindo fumaça, e da fumaça está saindo anjos, né? Então o autor da pintura, o pintor, ele está fazendo referência claramente que aquela criança ela foi morta, ela foi queimada nesse forno, né? E você vai ver que a mulher está olhando, né, para essa cena, mas você vai ver que em cima da mesa dela temos moedas de ouro, ou seja, o pagamento que ela recebeu para fazer essa questão de matar essa criança. Então nós estamos falando de um quadro que fala de um ponto interessante, uma coisa que até um tabu nós discutimos, que é a questão da condição feminina e do infanticídio. O que reflexões esse quadro nos leva? A primeira reflexão que a gente pode ver claramente é a respeito de uma mulher que foi seduzida, né, que ela foi seduzida por um homem, e isso é importante você perceber, porque se você for perceber claramente, você vai ver que o homem ele só aparece no primeiro quadro. Isso dá um indício muito grande do papel masculino, né, e do machismo que se entranha dentro da sociedade desde essa época, né, o quadro é de 1908, né, ou seja, desde o século XIX, desde antigamente, em que a responsabilidade de arcar com as consequências, né, é com a mulher. E leva uma ponderação importante a maternidade vista como algo divino, né? Que a mulher teria que ter filho, ou seja, até aguentar abuso de certo filho para ter filhos. Mas acontece aqui um ponto interessante, ela queria se desfazer dos filhos, né? Ela queria, nesse caso aqui, se desfazer da criança, ela não abortou. Era costume antigamente, talvez as mulheres sumiam, ela sumiu durante um tempo, ela sumiu durante um período, e depois que o bebê nascia, ou ela poderia deixar a criança na chamada roda dos enjetados, ou ela fazer isso aí, ela dar a criança para alguém matar. No caso, esse quadro ele é baseado em um fato real. O autor, Pedro Wagner, ele manda uma carta em 1908, né, no mesmo ano do quadro, para Joaquim Nabuco, e nessa carta ele vai dizer que houve em Paris uma mulher que matou mais de 150 crianças. Isso nos leva a um ponto interessante. Então a gente entende que esse costume de você, a criança nascer, e depois que a criança nascer, ela ser morta ou infanticídio, isso era algo muito comum. Por quê? Porque justamente a mãe solteira, a mulher que, principalmente no caso dela, que era uma mulher burguesa, ela ter um filho significaria para ela muitas dificuldades. Não só de sustentar a criança em si, mas de arrumar um outro casamento. Então a criança nasceria, mas ela seria morta. Ou o aborto. Um fato interessante que se você for ver aqui no terceiro quadro, vou passar aqui para o outro lado, você vai ver algumas plantas aqui ao pé da cozinha desta senhora. Então, provavelmente também podia ser plantas para fazer chá, para fazer abortos, né? Coisas desse tipo. Então, você vai ver que estava entranhada a prática do aborto e também a questão do infanticídio. Aí você pode se perguntar, mas o aborto ele sempre foi condenado? Sim, o aborto sempre foi condenado. Desde no Brasil, especificamente, a Constituição de 1824, ela já condenava o aborto. O Código Penal de 1940, ele vai tipificar o crime do aborto. Mas você vai ver, então, como as pessoas davam jeito, né? Como as pessoas elas tentavam a posição difícil que as mulheres ficavam. Né, eu enxergo nesse quadro a posição difícil de duas mulheres, né? Assim, não estamos aqui para julgar, né? O objetivo do nosso quadro aqui é a gente entender a fonte e o que ela conversa, o que ela passa para a gente. O primeiro ponto aqui é essa primeira mulher, né? Que ou ela foi enganada ou ela foi seduzida por um homem que sumiu,
né, que um homem que deixou com que ela arcasse sozinha as consequências, né, do ato em si, né, que ela arcou com essas consequências, né, mas você vai ver outra mulher também que levava a vida, que para ganhar a vida necessitava fazer algo tão terrível. Mas, Cleito, será que ela tinha algum tipo de remorso? Bem, aí você pode analisar de uma forma mais... O quadro, na realidade, eles não deixam mais perguntas do que respostas, mas você pode analisar o rosto dela, né? Então você pode se problematizar, será que ela, o que ela sentia, né, por queimar crianças, por matar crianças, né? Provavelmente essa mamadeira que ela carregava já era algum sonífero, alguma coisa para a criança dormir, né, e para iniciar o processo em seguida dar cabo da criança. Mas você vai perceber claramente isso. Vai perceber a situação de uma mulher impaciente, né, já calejada, insensível à dor, e a outra mulher pensativa, né? Imagine o dilema moral pelo qual essa outra mulher estava passando, né? Imagine, até você percebe o ato dela segurar a criança é um ato jamais desapegado, né? Isso tudo para quê? Isso tudo para ser aceita socialmente. Lembre-se que a mulher ter filho, a mãe solteira, hoje em dia e também no século XIX, ela era um tabu, né? Ela era mal vista, seria mal vista, ela teria problemas. Então o fato dela ser mãe solteira leva a ela esse pensamento. Mas que ponderações nós podemos fazer? Então vamos voltar para a tela toda para a gente fazer as ponderações, porque a história vive das mudanças e das permanências. Então vamos lá. Bem, pessoal, como a gente pôde ver o quadro em detalhes, algumas ponderações são interessantes nesse momento. A primeira ponderação é realmente a condição feminina, né? A condição feminina na questão do aborto, do infanticídio, do que a mulher fazia, ou seja, o que a mulher se sujeitava para ela ser aceita socialmente, né? Porque o tema central é a questão da aceitação social dentro de um mundo burguês. Você vê que todos os elementos daquele quadro, eles remetem a elementos da sociedade burguesa do final do século XIX, do início do século XX, e nos faz algumas ponderações, primeiramente, a questão do homem, né? O galanteador, o sedutor que aparece no primeiro quadro. Né? Você vê que o fato dele só aparecer no primeiro quadro nos dá uma clara visão de como o homem realmente ele enxergava a mulher e como a mulher realmente muitas vezes se via desprovida de ajuda, né? Se via sozinha para arcar com essas consequências. Algumas pessoas que analisam esse quadro acham que ela era uma virgem, né? Porque o primeiro quadro ele faz uma referência clara à obra de Goethe, né? Que é Fausto, né? E no caso Margarida, ela era virgem, né? E era pura. E justamente a obra do demônio ali, daquela figura perversa, vermelha que aparece ali, era justamente tirar a pureza dela, né? E o olhar daquele galanteador. Então isso nos remete a realmente uma virgem que foi seduzida. Né? E isso nos leva ao segundo quadro, né? Que realmente ela estava de preto. Aí a gente pode considerar novamente ou ela tinha casado e se tornado viúva, ou realmente ela fez uma coisa que era comum antigamente, quando as mulheres de família burguesa, a família mais rica engravidava, geralmente ela sumia durante algum tempo, né? Ia para a casa de parentes, né? Como os meios de comunicação não eram tão comuns como hoje, né? As pessoas podiam sumir 9 meses, um ano, né? Às vezes as viagens duravam anos e a pessoa voltava e sem um filho, né? Então, geralmente esse filho ou ele ia para a roda dos enjeitados, né? Ou para essas rodas eram orfanatos, né? Mantido pela igreja, mantido pelo Estado algumas vezes, onde a pessoa dentro dessa roda, né? Que era uma roda colocada na parede, colocava o bebê e o bebê ele ia para a adoção, né? Então ele ia para um orfanato. Ou nesse caso, se você quisesse apagar os vestígios, você poderia procurar uma fazedora de anjos. Isso era comum no Brasil, não era só comum no Brasil, como nesse caso foi em Paris, né? No caso de essa mulher chegou a matar 150 crianças. É interessante que uma historiadora, vou colocar o crédito ela aqui embaixo, ela fez uma tese de mestrado onde ela procurou nos jornais parisienses justamente saber quem é essa mulher. Ela não achou especificamente esse caso. Ela procurou em vários jornais do período do final do século XIX, início do século XX, visto que o quadro é de 1908. Ela não achou esse quadro específico. A gente
tem essa noção do caso porque numa carta de Pedro Weingartner para Joaquim Nabuco, ele descreve que o quadro se baseava nesse caso, né, dessa mulher que queimava crianças, né, mediante um pagamento, né, uma fazedora de anjos, que era uma palavra que existia, né? Mas ele achou vários casos de infanticídio, de crianças que eram jogadas, até o próprio do livro de Goethe, né, do Fausto, né? Margarida mata afogada a criança, né, para não arcar com o peso, né, com a culpa, né, que ela via remetida no bebê, né, por ter sido seduzida, por ter se deixado seduzir. Mas essa pesquisadora ela vai achar vários casos semelhantes. E existem outro quadro, nesse caso esse quadro está aparecendo aqui do lado, que também se chama A Fazedora de Anjo, né? E ele tá na Europa também, ou seja, era um tema recorrente. Né? Isso as mulheres burguesas tinham condição de fazer isso, né? Faziam isso para ocultar esse segredo para serem socialmente aceitas. Aí você imagina as mulheres mais pobres, né? O aborto, ele hoje em dia é uma questão que existe as clínicas, né? A gente não está nem julgando essa questão da pertinência ou não. O vídeo não tem esse objetivo. O vídeo tem o objetivo de você ponderar sobre o assunto, né? Não tem um juízo de valor aqui. Mas hoje, como a medicina ela evoluiu de certa forma, o aborto ele pode acontecer de uma forma que a mulher não morra. Antigamente, as mulheres mais pobres que se submetiam ao aborto geralmente pagavam com a própria vida. Por quê? Porque morriam. Né? As condições sanitárias, de higiene, da medicina da época não permitia isso. Então, se você não conseguisse fazer o aborto muito no começo, com chás, com porções e ungüentos, você iria ter que levar aquela gravidez até o fim. Porque se a mulher fosse tentar o aborto naquela condição, ela poderia morrer. Então, geralmente era mais comum ela fazer o quê? Levar a gravidez escondida até o fim e deixar o bebê na roda dos injetados, dos rejeitados, ou realmente fazer o que essa mulher fez. Mas esse é um quadro formidável, né, que a gente pode ponderar sobre isso. Ele é um pouco chocante, realmente ele choca um pouco quando você pensa que isso acontecia e isso acontece hoje, não o fato de queimar, né, mas o aborto ainda acontece, mas principalmente, além disso, a condição das vítimas. No caso, não só o bebê, mas também aquela mulher que aparece como vítima de uma sociedade burguesa que, para ser aceita socialmente, passou por essa grande encruzilhada, né? Por esse grande momento que ela estava lá, pensando, né, no que é que ela ia fazer, né? no que é que ela ia fazer da vida dela. Né? Espero que tenham gostado dessa análise. Se você tem uma sugestão de outra análise, de outra fonte que quer que eu analise, manda para mim a sugestão. Se você gostou, dá o like, segue o canal. Estou aqui para construir conhecimento histórico junto com vocês. Muito obrigado e até a próxima.